Olá, galera que acompanha aqui o canal do Coração Geminiano no YouTube, bem-vindos. E hoje eu vim aqui para falar para vocês os meus 7 livros favoritos. Então eu vim aqui dar dicas de livros, porque assim nós geminianos gostamos de ler. Então por que não aí eu passar aí uma indicação para vocês de livros que eu gosto muito e que de repente vocês podem gostar também de ler. Porque, né, como eu sou escritor também, então é bastante importante, como já dizem aí, dizem pra gente desde o colégio e tal, que é realmente importante ler, que a gente tem que ler, ler, ler. Quanto mais a gente lê, melhor a gente se expressa, melhor a gente escreve, melhor a gente se comunica. Então, né, já que estamos no canal de Geminianos, por que não, né? Então, o meu primeiro livro que eu vou dar dica aqui, gente, na verdade poderia ser qualquer um da saga, mas eu peguei aqui o meu favorito, que é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Esse é o 6º livro da saga, da J.K. Rowling. Eu recomendo muito que vocês leiam qualquer livro do Harry Potter. Foi com os livros do Harry Potter que eu comecei realmente a ter um gosto muito, muito, muito grande por leitura. Eu comprava todos os livros assim que saía no lançamento. Teve livro que eu li em 24 horas, teve livro que eu li em uma noite. Foi realmente quando eu peguei o gosto pela leitura e quando eu comecei a ficar muito inspirado para escrever, porque eu achei muito fascinante como a autora do Harry Potter conseguiu criar uma história completamente coesa do primeiro livro até o final, como ela conseguiu juntar todas as histórias, como ela começou a história, como ela terminou as histórias. Então, todo esse universo que ela criou é muita criatividade, enfim. Eu fiquei completamente apaixonado pelos todos os livros do Harry Potter, mas o Harry Potter e o Enigma do Príncipe é o meu favorito. Mas se você tem preguiça de ler ou não gosta muito de ler e quer uma dica de por onde começar, então leiam as sagas do Harry Potter ou sagas que tenham essa temática assim meio conto, né? São contos, não são histórias reais. E que tem vários livros, porque você acaba que são histórias contínuas, né, que tem uma continuidade, porque você acaba que você pega o gosto pela leitura, ok? Então, a minha primeira dica seria qualquer livro do Harry Potter, mas o Enigma do Príncipe é o meu favorito. Minha segunda dica de livro, gente, talvez seja o meu livro favorito de todos, de todos, de todos, de todos, que é O Dia do Coringa. A história de um menininho e um pai que saem em viagem pela Europa, acho que eles vão da Noruega até a Grécia, procurando a mãe dele, a mãe desse menino, que é uma modelo. E os capítulos dos livros são os naipes dos baralhos, então é Ás de Paz, Ás de Espadas, Dois de Espadas, aí vai pro Copas, Valete e tal, até que eles chegam no capítulo do Coringa, né, que é o título do livro. Eu recomendo demais, demais esse livro. É aquele livro que você devora ele porque você não aguenta, você não aguenta. Amanhã eu vou ficar sabendo o que o menino fez, o que aconteceu. Não, você vai querer ler esse livro do começo ao fim de uma vez só. E ele não é tão grande assim, e eu recomendo demais. É o meu livro favorito, livro de cabeceira, O Dia do Coringa, do Jostein Gaarder, ok? Meu terceiro livro favorito, e minha terceira dica de livro é Eu Sou o Mensageiro, de Marcus Zusak. Esse livro é muito, 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 muito bom também. Ele tem uma coisa meio investigativa, assim, meio policial e tal. Eu recomendo muito, 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 muito. É um livro que ele fala de o personagem principal começar a receber umas cartas e a partir dessas cartas ele vai desvendando a história. Então é um livro que ele mexe com a tua curiosidade o tempo inteiro. Então, geminianos que são curiosos, eu recomendo muito esse livro. Eu Sou um Mensageiro. Muito, muito mesmo também. Todos que eu vou falar aqui eu recomendo demais. Quarta indicação de livro é A Menina que Roubava Livros. Tem gente que não gosta desse livro, tem gente que gosta. É um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, ele já virou filme. É a história da menina que ela aprende a ler e ela aprende a escrever dentro de um porão de uma casa onde eles estão recebendo uma pessoa que eles não poderiam esconder dentro dessa casa, né? Bom, pra quem não li o livro nem viu o filme, não vou ficar contando muito não. E a história da morte, né? Aqui tá até escrito aqui no final, ó. Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Esse livro é sensacional, eu gostei muito. Ele é um livro grandinho, é um livro que você consegue ler assim durante vários dias. Não é uma coisa que você lê assim comendo ele, mas é um livro que eu recomendo demais. A Menina que Roubava Livros. Muito. Todos, né? Outro que eu recomendo muito, esse aqui se chama O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón.
Eu sou jornalista, né, formado em jornalismo, então aqui é a história de um jornalista, de um escritor, um jovem escritor, que aí ele se isola no porão de uma casa para poder conseguir escrever o seu livro, né? E eu, como sempre quis escrever livros, então essa história de contar a história de escritores para mim é muito, muito, muito legal. E essa história não fica só nessa história desse personagem querendo escrever o livro, então ela faz, ele, né, no caso, o autor, faz toda uma descrição de como é essa cidade que ele vive. Aí tem outros personagens que são inseridos dentro desse contexto desse livro. É, eu acho esse livro sensacional. Esse livro ele é como se fosse a continuação do livro A Sombra do Vento. E A Sombra do Vento conta a história de... que também é muito bom, eu já li esse livro, eu tenho esse livro A Sombra do Vento, mas eu gosto mais do Jogo do Anjo. Que nessa Sombra do Vento tem um cemitério de livros esquecidos e tal, então tem tudo a ver com nós geminianos que gostamos dessas coisas de leitura e tal. E o Jogo do Anjo é o que eu recomendo também, é a minha quinta indicação para vocês, o Jogo do Anjo, de Carlos Ruiz Zafón. Aí, o meu sexto livro é do Augusto Cury. Augusto Cury ele é um autor super conhecido e ele tem vários livros, e o que eu mais gosto dele é O Vendedor de Sonhos. Esse livro aqui ele traz uma mensagem muito, muito, muito positiva, dá vontade de você querer fazer algo melhor pelas pessoas quando você termina de ler esse livro. Esse livro aqui conta a história de um... É bem esse cara aqui que ele vai andando com a plaquinha para dizer que ele vende sonhos. Na verdade, o livro começa com a história de uma pessoa que quer se suicidar, vai se jogar de um prédio. Passa tudo em São Paulo esse livro, toda a história dele é em São Paulo, e se eu não me engano, espero não estar falando errado. Aí essa pessoa quer se suicidar e essa pessoa vai lá e vende um sonho, né? Então traz aí uma nova perspectiva de vida e aí cria-se uma sociedade, e enfim. E as pessoas acham que todo mundo é meio louco, que a história é meio, né, de um hospício global, enfim. O Vendedor de Sonhos eu recomendo demais esse livro também, é uma leitura muito gostosa de ler, assim, um livro que te faz bem quando você termina de ler. E o sétimo livro, óbvio, 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 que é As Mil e Uma Faces dos Geminianos, do Coração Geminiano, o livro. E não é porque é meu não, gente, mas é porque realmente eu indico esse livro para todos nós geminianos que queremos nos entender um pouco melhor, queremos saber quais são as nossas manias, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades. Então aqui nesse livro do autor Rudolf Popp, sou eu, eu falo de basicamente tudo. Aqui é um manual de como é o ser geminiano. Então aqui a gente tem, ele foi, a terceira pessoa, né? Eu dividi esse livro em partes, então a primeira parte do livro vai falar sobre o raio-x dos geminianos, então eu, né, no caso. Tem texto que fala sobre a criança geminiana, sobre a mulher geminiana, sobre o homem geminiano, como é a personalidade geminiano. E aí tem a segunda parte do livro que fala sobre amor, então a gente vai ter texto que fala como conquistar o geminiano, como saber quando ele está apaixonado, como ele age quando ele está apaixonado. A terceira parte do livro fala sobre os podres dos geminianos, então que o geminiano é orgulhoso, que o geminiano sofre calado. A quarta parte do livro eu tento trazer umas coisas assim mais, né, positivas sobre o signo. Então a gente tem as 10 qualidades dos geminianos e tal. E a parte final do livro, a quinta página, é o signo de Gêmeos interagindo com os outros signos. Então, signo de Gêmeos combina com qual signo? Signo de Gêmeos, como agradar um geminiano e como agradar os outros signos. Enfim, é um livro que ele é bem completinho. Ele tem tudo que você imaginar sobre o signo de Gêmeos. Todo o meu estudo que eu fiz para escrever o blog Coração Geminiano, né? coraçãogeminiano.com.br. Todos os estudos que eu fiz, todos os livros que eu li muito livro sobre geminiano para escrever o blog. Então tudo foi sintetizado aqui nesse livro. Se você ainda não tem, vá atrás, porque realmente vale muito a pena. Todo mundo que comprou esse livro ama esse livro, todos os geminianos que compraram amam, todas as pessoas que conhecem alguém da família que é geminiano adora e fala que é muito verdade. Todo mundo que já leu e que não conhecia muito geminiano falou, poxa, se eu tivesse comprado esse livro antes, eu estaria melhor com geminiano. Enfim, esse livro eu lancei de forma independente pelo Clube de Autores. Então para você... minha tatuagem de gêmeos aqui, ó.
Então, para vocês adquirirem esse livro, acessem o meu site www.coraçãogeminiano.com.br, que lá vai ter o link que vai levar vocês direto para o Clube de Autores, que lá vocês conseguem comprar esse livro, ok? Então é isso, gente. Fica aí minhas dicas de livros para a gente incentivar a leitura. Ler é muito bom. No momento eu só tenho lido muito livros de astrologia, já que eu estou assim, mais inserido agora. Acabei de me formar como astrólogo, né, profissional. Então eu tenho lido muita coisa de astrologia, mas em breve eu vou voltar a fazer leituras, que a coisa que eu mais gosto é ir numa livraria e comprar livros. Eu amo, porque eu realmente leio muito, e eu espero que vocês aí de alguma forma se sintam inspirados a ler mais, porque ler é muito bom quando você consegue viajar para um outro lugar que na verdade é um lugar criado por palavras. Então vamos ler é muito bom. Dia do Coringa, As Mil Faces de Geminianos, O Vendedor de Sonhos, O Jogo do Anjo, A Menina que Roubava Livros, Eu Sou o Mensageiro, muito bom, e qualquer um do Harry Potter, ok? Então é isso, gente. Valeu, obrigado por todos. Se inscrevam no canal, dá um like aí no vídeo. Se inscrevam, gente, no canal e dá um like no vídeo. Comenta quais são os livros favoritos de vocês. De repente, se você tiver alguma indicação de livro, Rodolfo, você ainda não leu esse, que tal você ler esse? Eu vou ler, beleza? Então é isso, gente. Obrigado, valeu e tchau.